Shalom, shalom, Israel Ben Moshe, começando aqui mais um capítulo. Gênesis 16. Tov, o Boker Tov, ou Erev Tov, dependendo do horário que você está assistindo. Vamos começar. Sarai era esposa de Abraham e não lhe tinha gerado filhos, e ela tinha uma criada egípcia, cujo nome era Agar. Sempre assim, né? Uma egípcia, né? José passou por esse mesmo problema. O chefe da guarda lá do faraó lá, né? Era casado com uma mulher. E a mulher do chefe da guarda perseguia José para se deitar com ele. Devia ser um avião. Mas o cara fugia da presença do mal. Vocês não esperavam que eu ia falar isso, né? Então vocês são desses, né? Ha, 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 ha. Né? Não, mas é pecado, né? Vai ficar com mulher casada, pô. Nossa, aí tá errado. Tem tanta mulher sorteira aí, por que vai querer mulher dos outros? Aí. Aqui, ó. Cujo nome era Agar. Versículo 2. Sarai disse a Abraham: Yahweh me impediu de conceber, por favor, recorra à minha criada. Pode ser que eu possa obter filhos através dela. Abraham escutou a voz de Sarai. O povo israelita é um povo que segue casamento patriarcal. E aqui a Torá não tinha nem sido escrita ainda. Tá entendendo? Mas lá no Novo Testamento isso foi abolido. Né? Porque lá fala que no princípio era só Adão e Eva. E o homem só tinha uma esposa. Mentira. Adão tinha outra mulher. Tá? Se não me engano, o nome dela... Como é que é o nome dela? Eu esqueci. Depois eu lembro, depois eu falo. Mas eu acho que eu já comentei isso num vídeo já. Meu pai, como é que é o nome da mulher? Lilith. Lilith, parece que o nome da primeira esposa de Adão era Lilith. E tinha outros nomes, ela tinha outros nomes, tá? Mas não deu certo, não sei o porquê, que eu não estudei tão profundamente assim, mas... Até o Xolia já falou sobre isso já uma vez, né? Só que eu não prestei atenção como deveria. Né? Então, por favor, me perdoem nesse ponto. Mas assim, aqui você tá vendo que os nossos patriarcas, eles tinham... Você pode ter uma esposa só, se você quiser. Né? Então, o casamento plural não é obrigatório. Né? A maioria dos israelitas que eu conheço só tem uma esposa. Né? Por quê? Porque você consegue sustentar uma. Mas assim, nada impede também. Geralmente é a primeira esposa, né, que pede para o marido casar de novo. Porque ela tem muita tarefa dentro de casa, ou muita obrigação. E ela está um pouco cansada, ela pede uma ajuda para o marido. E o marido... Mas é a primeira esposa que escolhe a segunda, geralmente. Que mais? E tipo assim, muitas vezes, pessoal, vocês vão criar um bico de pato desse tamanho porque eu tô falando isso. Mas é assim que é. Por exemplo, tem um nível literal, né? Nas escrituras, tem um nível em paraxás, que é esse que a gente está lendo, né, em porções. Né? Tem um nível espiritual e tem um nível sod, que é o oculto, que ninguém sabe. Só o Criador. E ele revela para os seus servos. Né? Ele não faz nada sem revelar para os seus servos. Tá? Mas ele não revela tudo. Então tem coisa oculta, obviamente. Mas, se tem um nível literal, é porque significa que aquela passagem das 10 virgens é literal. Tá? Tem um nível literal ali. E o Machia, né, ele casou com 5. Aí o pessoal fala assim, não, mas isso daí é... Quem inventou esse negócio do matrimônio, o próprio nome já fala, que quem manda é a mulher, foi quem? Foi Roma. Porque o casamento bíblico, né, é o casamento israelita. Né? O cara noivou no casamento israelita, já está casado. Né? Aí tem a outra parte do casamento, que é o quê? A consumação. Mas já está casado. Né? Então o pessoal fala assim, mas o casamento patriarcal foi abolido. Né? Não foi, cara. Tá?
Lá fala, acho que no livro de Apocalipse, não tenho certeza, sobre o reinado do rei Davi, que ele reinará novamente. Então, tipo assim, o rei Davi tinha várias esposas, então ele vai se separar das outras que ele tinha e ficar só com uma para reinar de novo? Não tem lógica um negócio desse, né? Ou o Criador fala assim, eu vou restaurar o tabernáculo caído da casa de Davi. Né? Para restaurar, o cara vai ter que se separar das outras esposas que ele tem para restaurar? Porque os cristãos não querem, né, que o cara tenha mais de uma esposa? Não tem lógica isso, obviamente. Né? Você está entendendo? Então, tem muitas partes que são desconexas, né, que você nunca vai entender isso, né, dentro da igreja. Por quê? Porque os caras mentem demais, falando que esse negócio foi abolido, que as coisas não são assim. Né? Você pode criar o bico de pato que for, mas é o que é. Né? Às vezes as mulheres vão falar assim para mim, assim, esse negócio tá errado, porque prejudica muito a mulher. Então reclama pro Criador, não é para mim. Foi ele que fez as regras. E se você está descontente com alguma coisa, eu só estou te revelando o que está escrito. Né? E os patriarcas, né, muitos deles tinham várias esposas. Né? Ah, mas eu não gosto disso, vou parar de estudar. Então, né, pega seu bonezinho e vaza. Essa que é a verdade. Mas o que eu quero dizer para vocês? Essa mesma verdade, se fosse maldade com as mulheres, eu não falaria para minha mãe, e eu falo, na frente do meu pai. Eu não falaria para minha irmã, na frente do marido dela, e eu falo, na frente do meu cunhado. Eu não falaria para minha filha, na frente do meu genro, e eu falo. Você entende? Eu tenho mãe, eu tenho irmã e eu tenho filho. Você acha que eu não falo isso para elas? Como assim a maldade com as mulheres? Você entende? Se isso fosse verdade, se eu estivesse agindo com maldade com relação a todas as mulheres, eu não falaria isso para minha família. Porque eu estaria agindo com maldade com elas. Né? Com a minha própria família. Com o meu próprio sangue. Então não tem lógica. Né? O Machia, pessoal, ele nasceu numa família cujo casamento era patriarcal. Eu não sei se você sabe disso, mas José, Maria ou Miriam, né, que é o nome verdadeiro dela, né? Não é Maria não, tá, gente? O nome da mãe do Messias é Miriam, tá? Maria, ou Miriam, ela era a segunda esposa de José. Ela não era a primeira esposa. Vocês podem procurar aí. Tiago, o apóstolo, era o que? Era o meio-irmão do Machia. Foi ele que ficou responsável pela congregação depois que o Machia foi embora. Não foi Pedro, não. Pedro só era um presbítero. Mas como que vocês não conseguem ter acesso a uma escritura decente, né? Aí o negócio fica desconexo. Você entende? Por causa do quê? De mal tradução. Né? Todas as vezes que fala com relação ao casamento, plural, né? No Novo Testamento, né? Tá tudo no plural, não tá no singular. Né? No grego, tá tudo no plural, não tá no singular. Até no próprio grego, né? Entrega que o casamento é o quê? É com mais de uma mulher. Mas aí o que os caras fizeram? Pegaram, foram lá, deram uma riscadinha aqui, uma riscadinha ali, trocaram umas letrinhas aqui, trocaram outras ali, né? E chegou ao ponto que está hoje. O casamento não é o matrimônio. Tá? O matrimônio, o próprio nome já fala, quem manda é a matriarca. O casamento que o Criador instituiu foi o casamento patriarcal, onde que é o homem, né, o responsável pela casa. Ele pode ter quantas esposas que ele quiser, desde que consiga sustentar todas elas. E que ele não viva numa guerra também, né? Você entende? Que uma não seja competidora da outra, né? Você entende? Basicamente é isso. É assim que funciona. Então, muitas vezes você vai ficar chateado comigo porque eu estou falando nisso, porque eu estou insistindo nisso, mas é a mais pura verdade. Né? A igreja, hoje em dia, nem lá em Jerusalém o povo mais segue isso. Né? Mas é um peso, é um fardo você não seguir isso. Né? Você nunca na sua vida você vai escutar um israelita falando o quê? Contra a Torá. Um israelita de verdade. E isso está na Torá. O casamento, muitas vezes, era, né, plural, com mais de uma esposa.
Você falar contra o casamento patriarcal é a mesma coisa que você falar contra quem? Contra os próprios patriarcas, que eles erraram. Você entende? Isso não é certo. Você está falando mal de quem? Dos seus antepassados. E hoje em dia, por causa do estudo das duas casas de Israel, você sabe que esses caras, né, é aquela geração lá atrás da sua família. Né? E que para você entrar no capítulo 21, versículo 12, capítulo 21, versículo 12 lá, quando fala da Jerusalém, da Nova Jerusalém, você vai ter que passar pelos portões, lá está escrito o nome dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos. Se você negar a Torá, você não entra. Ou se você negar os apóstolos, você também não entra. Os judeus negaram quem? Né? Negaram os apóstolos e, consecutivamente, o Mashiach. Não vai entrar. E os cristãos negaram o quê? A Torá. Ou, basicamente, os patriarcas. Não vai entrar também. Então, a Bíblia, ela não é dividida entre duas partes. Né? De Gênesis a Crônicas, que nem os judeus lê, né? E os cristãos, né? De Mateus até o Apocalipse. O cristão ele lê de Mateus até Apocalipse, né? E os judeus lê de Gênesis até Crônicas. Tá certo isso? Isso aqui é um livro só. Nunca foi 2 livros. Do mesmo jeito que a restauração das duas casas de Israel, é do mesmo jeito que a restauração do livro inteiro. Você tem que ler o livro inteiro, do começo ao fim. Né? Sem pular parte. Né? Eu vou seguir isso aqui eu vou descartar. Porque do contrário, né, se você começar a fazer isso, isso aqui para mim serve, eu vou seguir. Isso aqui para mim serve. Isso aqui não serve não, eu não vou seguir. Se você começar a fazer desse jeito, meu amigo, você pega a Bíblia inteira e joga fora. Por quê? Porque ela não presta para você. Você só quer seguir o que você quer. Né? Você entende? Pega as partes que te interessam, coloca num quadro e deixa na parede. E o resto da Bíblia você queima, joga fora. Né? Não tem lógica um negócio desse. Então, assim, você está vendo aqui que Abraham tinha mais de uma esposa. Serva de Sarai. Sarai, a esposa de Abraham, tomou Agar, a criada dela, a egípcia, depois que Abraham tinha se estabelecido 10 anos na terra de Canaã, e deu ao seu marido Abraham para ser sua esposa. Quer dizer, Agar foi esposa. Né? E ele se achegou a ela. Chegou a Agar, e ela concebeu. Quando ela viu que tinha concebido, a sua patroa foi menosprezada aos seus olhos. A mulher começou a pensar assim: eu tenho um filho dele e ela não tem. Agora eu sou a dona da casa, ela não é. Vamos ver o que vai bom, se vai dar bom. Né? Sarai disse a Abraham: é culpa tua. Eu dei a empregada do meu peito, em teu peito. E quando ela viu que tinha concebido, eu fui menosprezado aos olhos dela. Que Yahweh julgue entre mim e ti. Abraham puxou o tapete aqui, ó. Porém Abraham disse: ela é tua criada, está em tuas mãos, faça a ela como tu achares melhor. Né? E quando Sarai saiu, tratou-a severamente, e ela fugiu. Puxou o tapete de alguém aí, né? Agar achou que o Abraham ia ficar contra Sarai, né? Ele falou assim: vai lá, dá um jeito aí. É você que manda aqui. E tratou ela severamente, deve ter. E ela fugiu dela. O Malak de Yahweh. Quem que é esse Malak de Yahweh? É Yahushua. Né? Então, pessoal, eu tô conversando muito sério aqui, porque esse assunto é muito sério. Eu sei que muita gente não gosta disso e gostaria que eu pulasse essas partes, mas aqui não é igual à igreja. Você entende? Então, assim,
Nenhum israelita vai falar contra a Torá. E é isso que está escrito na Torá. O Mashiach, ele nasceu numa família onde José tinha mais de uma esposa. Miriam era a segunda esposa. O apóstolo Tiago era meu irmão do Mashiach. Né? É filho de José com a primeira esposa dele. Você está entendendo? Mas ninguém te conta isso dentro das igrejas. Então como que o casamento patriarcal foi abolido, guerreiro? Sendo que o Mashiach, ele nasceu na casa onde que o dono da casa, tinha mais de uma esposa. Você está entendendo? Não tem lógica um negócio desse. Né? Cadê? E o Malach celestial de Yahweh, né? Yahusha, achou-a numa fonte de água no deserto, numa fonte no caminho rumo a Shur. E ele disse a Agar, serva de Sarai, onde você veio? E para onde você irá? E ela respondeu dizendo, eu fugi de minha senhora Sarai. E o Malach de Yahweh disse-lhes, volte para tua senhora e te submeta sobre as mãos dela. Quer dizer, a mulher era propriedade, né, de quem? De Sarai. Né? E você vai ver lá no Novo Testamento, lá, que podia ter escravo em Israel. Né? E os escravos eram tratados como membros da família, né? Muitas vezes melhor do que o próprio filho. Né? Que quando de 7 em 7 anos todos os escravos eram libertos. Mas se o cara quisesse continuar servindo aquele patrão, o patrão pegava um prego e furava a orelha dele, né, do batente da porta. Né? Mas isso se o servo quisesse. Né? Porque o patrão é bom demais. Né? Então, mas como a sociedade distorceu tudo isso, né? E depois do que aconteceu com a escravidão, né? Com as pessoas roubando as pessoas dentro da África e trazendo para as Américas ou para a Europa, e escravizando severamente, né? O negócio da escravidão foi todo distorcido. Trabalhar sem comida, sem água, sem banho, né? sem teto, né? Jogado na lama junto com os bichos, com os porcos. Né? Não era assim que era para um escravo ser tratado. Mas aqui Agar tratou essa moça severamente. Né? Por quê? Porque estava tupetuda demais, né? Se achando a dona do pedaço. Aí a mulher teve que colocar ela no lugar dela, né? E o Malach disse para ela, eu multiplicarei a tua zera, que não poderá ser contada de tão numerosa. Né? Então, Sarai, você está grávida, ou Sarai não, o Agar, você está grávida de Abraão, e esse filho que você está esperando, né, vai ser um presente para ele e para todas as nações. Eu vou multiplicar essa descendência dele muito. E Agar teve um filho, e esse filho vai se chamar Ismael. Ismael é o pai do mundo árabe, o pai do mundo islâmico. Tipo assim, cara, tem uns bitolados no meio lá, né? Mas mais de 80% dos árabes são pessoas ótimas. Né? O problema é aqueles 20% que corta a cabeça. Né? Que geralmente eles começam a chegar ao poder, depois que chega ao poder, fica incentivando os outros a fazer a mesma coisa. E Hitler fez isso e a gente sabe o que aconteceu, né? Deu mal pra caramba, né? Você tá entendendo? Mas assim, Ismael é irmão de Isaac, né? Até Esaú vai casar com quem? Com a filha de Ismael. Com uma das filhas de Ismael. Mas Ismael, né? É os pais do Edomita, né? Dos Amonita, né? E esse povo é um povo que geralmente perseguiu o povo de Israel o tempo todo.
né? Então, assim, apesar de ser ótimas pessoas, a gente tem que ficar sempre com o pé atrás. Porque a gente não sabe o que se passa na cabeça dessa gente. Quando o povo de Israel saiu na diáspora, ele foi para a terra de quem? Para a terra dos muçulmanos. Então, a nossa semente se misturou junto com a deles. Eles são os nossos irmãos mesmo, irmãos de sangue. As 10 tribos se misturaram com eles. Mas assim, o problema é que os caras bitolou demais, alguns deles. E começou a seguir coisa que, por exemplo, o Alcorão. Mas, deixa para conversar sobre isso em outro momento. Mas aqui, ó, Ismael é o pai do mundo árabe. Tá entendendo? E aí o pessoal... É o pai do Islã, bem dizer. Né? Mas o pai do Islã é Maomé. Né? Pessoal, quem criou... Muitos vão discordar disso que eu tô falando, tá? Mas vocês não precisam acreditar em mim, não. Vai lá e olha na internet. Tem um monte de vídeo de um monte de estudioso na internet. Estudioso mesmo que eu falo, tá? Acadêmico, com PhD e coisa do tipo, tá? Que vai falar a mesma coisa que eu tô falando para vocês. Quem criou o Islã foi a Igreja Católica. Você sabia disso? Tá? Por quê? Porque o profeta Maomé era casado com uma freira. Né? Você sabia disso? Ah, mas a mulher não era freira, não. Mas ela não saía do convento? Como assim não era freira? Né? Até se você perguntar no Google, o Google vai falar que não é. Né? Mas eu uso PhD, você pode procurar isso que eu estou falando na internet. Tem um monte de PhD falando isso daí, tá? Explicando que o pai do Islã, né, Maomé, né, era casado com uma freira católica. E você pode ver quando os caras vão orar, eles oram com um rosário. E os mesmos hábitos dos católicos é os mesmos dos muçulmanos. Até as mesquitas são construídas na onde hoje em dia? Lá na Europa. Em cima de templo que era o quê? Da Igreja Católica. Por que será? Né? Procura na internet para você saber. Tá? Então, assim, eu não estou falando mal do Islã, não. Cada um segue o que quiser. O Islã, mais ou menos, é uma cópia mal feita da Torá. Né? Mas você pode ver que é. Então é isso. Vamos lá. Mas, ó, respeito demais os muçulmanos. São um povo maravilhoso. O problema é que no meio deles tem bitolado demais. Ponto final. Cadê? Então ele prometeu que, através de Ismael, a semente dele seria espalhada seria muito numerosa. E o Malak disse para ela: Tu está grávida de uma criança, e conceberás um filho, e se chamarás o seu nome de Ismael, porque Yahweh tem ouvido a tua oração. E ele será um homem rebelde, e a mão dele estará contra todos os homens. Os muçulmanos não são assim? E as mãos de todos os homens estarão contra eles. Não são assim hoje em dia? Né? Não é assim hoje em dia? Tá vendo? E ele morará na presença de todos os seus irmãos. O mundo árabe não é unido? Eles não seguem um patriarcado? Tudo o que falou aqui para Agar é tudo que acontece nos dias de hoje. Né? Tá vendo? E essa mesma parte aqui, ó, tá? Tem lá no Alcorão. Os mesmos profetas que são os nossos, são os deles. Até o Mashiach é considerado um profeta. Só que eles não acreditam que ele morreu e ressuscitou dos mortos. Eles acreditam em outras coisas lá. Tem até alguns lá que falam que outra pessoa morreu no madeiro no lugar dele. Né? Eles têm uns livros deles lá doidos lá que eu não leio esses trem. Mas, tipo assim, eu já recebi conselho para
chegar algum dia e ler, né? Dos próprios membros da congregação. Mas assim, eu acho que não chegou o momento ainda, mais pra frente, quem sabe. Mas é isso, tá? Bom, é isso. O mundo árabe descende diretamente desse cara aqui, de Ismael, e depois você vai ver que também descende de Esaú, irmão de Jacó, tá? E ele será um homem rebelde, e na mão dele estará contra todos os homens, e a mão de todos os homens contra ele, e ele morará na presença de todos os seus irmãos. É exatamente assim, desse jeito, nos dias de hoje. E ela orou a Yahweh, que falou-lhe, tu és Elroi, pois ela disse, não olhei eu para aquele que me vê. Então o poço foi chamado de Lahai Roi, e fica entre Kadesh e Bered. Agar concebeu um filho a Abraham, e Abraham chamou o nome do seu filho que Agar concebeu, Ismael. Abraham tinha 86 anos quando Agar concebeu Ismael para Abraham. Então, basicamente é isso. A gente viu a nossa patriarca, né, falando sobre ela aqui. Né? Viu também que ela não teve pudor ao dar outra mulher para o marido dela se deitar. Né? Isso era normal na época e deveria ser normal nos dias de hoje. Né? Mas o mundo ocidental desvirtuou esse casamento sagrado. Com a imaginação fértil, muitas vezes, dos homens, de ter múltiplas esposas para besteiras, ou como orgias, ou para prazer somente, não tem nada a ver com isso. O casamento é para ter filhos. Esse tipo de casamento aqui é para quê? Para gerar filhos. Então, se você está evitando filho, meu irmão, você quer ter mais de uma mulher para quê? Né? Porque é isso que é. O homem é a semente, a mulher é como se fosse a terra. Você não planta semente na terra e ela não dá frutos? Então, se o cara evita filho, qual que é a necessidade de ele ter outra esposa? Mas como o israelita não evita filho, esse tipo de casamento aqui é para israelita, tá? Não é para cristão, tá? Não é para outras pessoas que seguem outras religiões, é para israelita. Então, tipo assim, se você tá criando um bico de pato aí, esquece, não tem nada disso daqui para você, né? Por quê? Porque as mulheres israelitas, quando escutam isso daqui, se regozijam. Eu vim do cristianismo, eu tenho um pouco a avessa a isso. Se você não tirar essa avessa aí, você pode ter certeza que você não vai ficar no meio de nós. Tá? Por quê? Porque a gente não fala contra a Torá. Então isso daqui, esse modelo de casamento é para quem? É para homem israelita e para mulher israelita. Para aquele homem que é o sacerdote da sua própria casa. Do contrário, né, vai ser só um show de prazer. Uma vez, eu fui visitar uma congregação. Aí depois que eu visitei a congregação, um irmão pegou e me chamou no zap. Ele sabia que lá nessa congregação o pessoal ensinava sobre o casamento patriarcal. Ô irmão, você foi lá visitar lá? Fui. Gostou de lá, irmão? Gostei. E aí? Tá tudo certo lá? Tá tudo certo. Daí o cara pegou e já falou pra mim o seguinte, assim, ó. Ô irmão, eu já falei pra minha esposa, não quero nem saber, eu vou ter mais de uma esposa. Do nada, o cara pegou e falou isso pra mim, né? Eu pensei eu pensei comigo assim, ó, esse cara não vai durar 2 ou 3 semanas na congregação.
Ele falou assim, ó, porque já que é liberado, eu não quero nem saber, eu quero ter 2 ou mais esposas, né? Eu pensei assim, ó, né? O cara não tá pensando na esposa dele nem nos filhos. Ele tá pensando nele. Será que isso vai dar bom? Não, não vai. O que começa errado, termina errado. Ou a tendência de terminar errada é muito grande. Então, tipo assim, esse tipo de casamento, se não for bem feito, a chance de ele dar errado é muito grande. Então, muitas vezes, o cara vai lá, vamos supor que ele casa com uma outra mulher, né? E o cara não está estruturado na Torá, né? Daqui a pouquinho, os filhos dele já estão criando a avessa com a segunda esposa, ou a própria esposa, a primeira esposa está criando a avessa com a segunda esposa. Aí o cara perde os filhos do lado dele, perde a primeira esposa, depois a outra segunda esposa também pega e vaza. Quer dizer, o cara perde tudo por causa do quê? Ele quis satisfazer a própria carne, o bonitinho. Esse tipo de casamento aqui é para israelita, tá? Então, homens, cuidado com o tipo de pensamento que você está tendo com relação a, eu vou entrar na congregação lá só para ter várias mulheres. Entra lá com os muçulmanos, cara. Vai lá seguir eles. Não fica aqui, não. Some daqui. Tá? Porque ele segue lá também. Tá? Vai seguir a religião deles lá, ó. Sabe por quê? Porque o que começa errado termina errado. Se você estiver querendo vir para cá ou seguir a gente por causa disso, né? Com más intenções, né? Isso daqui é um casamento kadosh. A gente até evita de ficar ensinando isso para os outros, né? Por quê? Porque quem tem que ensinar sobre o casamento israelita, né, para uma mulher é outra mulher, que é israelita também. Quem tem que ensinar para um homem israelita o que é um casamento israelita, plural, é outro homem, casado, que anda na Torá, que tem a Torá no coração. Tá entendendo? Então, se você tá com besteira ou com imaginação muito fértil aí, né? Ah, eu vou ter 2 ou 3 esposas, né? Vou dormir bem todo dia, né? Não é assim que funciona não, tá, guerreiro? Mulheres, ó, prestem atenção. Se você quiser evitar que seu marido tenha mais de muitas esposas, né? Até eu falo isso pro povo, né? Tem um segredo facinho para evitar que o homem fique pensando em muitas mulheres ou coisas do tipo. Barriga cheia e saco vazio. Entendeu o recado? Vou finalizar, que isso daí ficou feio, né? E o vídeo está muito longo, tá? O homem precisa de 2 coisas. O homem é simples demais, né? Enquanto a mulher precisa de carinho, atenção, dedicação, tal, né? Você precisa ser carinhoso. Né? Para o homem, a simplicidade dele, ele precisa dessas 2 coisas, né? Então, às vezes a mulher, a mulher, o marido chega do serviço, a mulher quer conversar, tal, e o cara só quer descansar, né? E ela quer atenção. Mas o homem, ele só precisa disso daí. Que eu falei, né? Tá? Então, mulheres, para você entender o homem, a simplicidade é essa: saco vazio e barriga cheia. Já as mulheres é um pouco mais difícil. E por isso que às vezes o casamento plural ajuda, né? Porque ela vai ter a atenção da outra irmã, né? Para dividir o fardo, tá? Mas o vídeo já tá longo já. Quem entendeu, quem não entendeu, entende nos próximos capítulos aí. E já não fica pensando besteira, não. Né? Não cria avessa antes do tempo, não. Porque você vai entender isso daqui lá na frente. Conforme for passando os estudos. Tá? Por exemplo, eu sou israelita há bastante tempo já. Eu sou casado com alguém? Não. Tá entendendo?
Então é fácil achar uma mulher? Não. Não é fácil. Tá vendo? Então, se você vier com a imaginação muito fértil, falando assim, vou casar com 2, 3 esposas, se prepara, guerreiro, porque para achar uma é difícil, tá? A primeira. Tá? Eu já tô há anos, né, sozinho, né? Então, se você tiver mal intencionado, né, pior ainda. Não é que o Criador não vai te abençoar. Quem vai te dar a sua isha é quem? O próprio Criador. Não se engane. Né? É ele que escolhe com quem os filhos vão casar. Você lembra que no passado era o pai que escolhia com quem que a filha ia casar? Ou o pai escolhia a companheira do filho? Que os casamentos eram feitos, né, com um contrato entre famílias. É o pai que escolhe. E não acabava. Mas hoje em dia, mais de 75% de divórcio nos casamentos. Esse matrimônio funciona, guerreiro? Né? Funciona não. Né? Mas pular... Regis, esse casamento aí do patriarcado aí não presta. O que presta é você casar com uma mulher e ficar pulando a cerca, traindo ela o tempo todo, né? Um casamento puro, verdadeiro, não pode mais. Fornicação e adultério pode, né? O cara ir na zona, né? Sair patrolando todo mundo aí, né? Enquanto a esposa dele tá lá em casa. Ou a mulher pegar, largar o marido em casa e rodar a cidade inteira. Isso pode, né? Mas o casamento puro da Torá não pode, né? Bom, então é isso daí, pessoal. O vídeo já tá grande demais já. Shalom, shalom. Que Yahweh abençoe todos vocês. Em nome do Mashiach e Yahusha. Tchau, tchau.